Boa tarde a todos, aos colegas vereadores jovens, aos suplentes e a todos aqueles que nos acompanham presencialmente ou virtualmente pelas redes sociais da Câmara Municipal de Itajubá. Para dar início à nossa quinta sessão, peço ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores e vereadoras jovens e dos suplentes e que estes respondam presente. Começando pela chamada, vamos começar pelos vereadores jovens. Adrian Henrique Santos da Silva, aluno da Escola Estadual Floreal Xavier. Presente. Arthur Gil Lanza Braga, aluno do Colégio 19 de Março. Arthur Gomes Ribeiro, aluno do Colégio Empreender. Presente. Caio Ferreira Silva, aluno do Colégio Empreender. Presente. Sérgio Castro Gomes, aluno da Escola Estadual Barão Rio Branco. Presente. Guilherme Matias Ribeiro de Sá, aluno do Colégio Empreender. Presente. Isabela Rodrigues Leite Machado, aluna do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Ivan Rodrigues Marinho, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Presente. Jonathan Advan Rodrigues Santos, aluno da Escola Estadual João 23. Theo Kenji Martins Yoshida, aluno do Colégio 19 de Março. Terminando dos vereadores, vamos começar pelos suplentes. Amanda Alves Martins, do Colégio Empreender. Beatriz Batista Pamplona, aluna do Colégio 19 de Março. Diego William Ribeiro, aluna do Colégio Empreender. Giovana Prado Fonseca, aluna do Colégio 19 de Março. Guilherme Duarte dos Santos, aluno da Escola Estadual Major João Pereira. Gustavo Henrique dos Santos Teixeira, aluno da Escola Estadual Floreal Xavier. Letícia Fernandes Ramos, aluno do Colégio Empreender. Maria Luísa Santos, aluna da Escola Estadual Barão do Rio Branco. Miguel Eduardo Oliveira Pérez, aluno da Escola Estadual João 23. Victor Carelli, aluno do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Terminada a chamada. Obrigada, Caio. Com o objetivo de promover a interação entre a Câmara Municipal de Itajubá e as escolas, permitindo os jovens a compreenderem o papel do Legislativo itajubense e, sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião, iniciando os nossos trabalhos. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da última sessão que aconteceu no dia 6 de outubro. Às 3 horas da tarde do dia 6 de outubro de 2023, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, a presidente Esther de Castro deu início à segunda sessão do plenário da Câmara Jovem. Ao iniciar, foi aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Em seguida, a vereadora jovem Isabela Rodrigues Leite apresentou seu projeto de lei que dispõe sobre a criação de um Programa Municipal de Cultura, Turismo e Lazer do município de Itajubá e das outras providências. Quem tem por intuito de valorizar artistas locais e incentivar a prática de esportes de forma descentralizada no município. Durante a discussão, o vereador Caio Eloy propôs uma emenda para considerar a criação de um horário de atividade para idosos, orientações técnicas e médicas para evitar lesões e investimento em equipamentos esportivos. A emenda e o projeto foram aprovados por unanimidade. No momento legislativo, tomou a palavra o ex-presidente da Câmara Jovem e parlamentar jovem João Paulo Ferreira Rodrigues, apresentando a sua participação na etapa estadual do Parlamento Jovem, o que aconteceu no dia 20 a 22 de setembro, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Na última parte da sessão, fizeram o uso da palavra no grande expediente os vereadores jovens Jonathan Advan, Isabela Rodrigues, Caio Eloy e Esther de Castro. Às 4h15, a presidente encerrou os trabalhos, convocando os vereadores jovens para a reunião no dia 20 de outubro, sexta-feira, às 3 horas da tarde, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá. Muito obrigada, Caio. A presente ata está em discussão.
Não havendo discussão, a presente ata está em votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. A ata foi aprovada por unanimidade. Na sessão de hoje, discutiremos e votaremos o projeto de lei 7/2023, de autoria dos vereadores jovens Arthur Gomes Ribeiro e Guilherme Matias Ribeiro de Sá, do Colégio Empreender, que dispõe sobre a permissão do uso de armas de fogo por guardas municipais de Itajubá. Com a palavra, os autores do projeto. Boa tarde a todos. Como já foi dito aí, o nosso projeto é sobre a liberação de arma de fogo para a Guarda Municipal. O nosso projeto já está explicando qual tipo de arma que vai ser, que inicialmente vai ser um revólver com a bala oca, a munição de ponta oca, porque ela não atravessa, então não corre o risco de acabar acabar acertando o tiro em terceiros. Nosso projeto também é um projeto que em várias cidades já tem isso, como São José e as outras grandes capitais do Brasil. Eu vi outro dia na rádio também que é um projeto que a Guarda Municipal já tem interesse. E é muito importante que a gente pode ver na nossa região que cada vez mais a criminalidade anda aumentando e, querendo ou não, a Guarda Municipal é quem um pouco enfrenta esses criminosos. E enfrentá-los sem arma e sem nada é quase que um suicídio. Então, eu queria pedir para todos aprovar, que eu acho que é um projeto muito importante para o nosso município. A questão do armamento do guarda municipal é principalmente pela proteção do mesmo e dos que estão em volta, é um assunto muito importante, porque muitas vezes o guarda municipal vai fazer uma abordagem com o bandido, só que o bandido ele anda armado, porque ele não se preocupa com o direito público. E aí o guarda municipal, ele vai lá fazer a abordagem no sujeito que está cometendo algum crime ou fazendo algo de errado e acaba sendo a vítima da história, muitas vezes. E isso não pode mais acontecer, porque quando o guarda municipal ele é a vítima da história, não só ele acaba se tornando a vítima, como todos em volta, que eles vão estar correndo risco perto daquele sujeito perigoso. Então, o que nós queremos fazer é nivelar o guarda municipal com o bandido. E assim, muitos bandidos vão acabar deixando de cometer crimes, porque esses guardas municipais, eles vão acabar prevenindo, botando medo, muitos bandidos, e também eles podem atuar de forma mais eficiente durante algum crimes, durante algumas situações que pode acabar ocorrendo. Atualmente, a utilização o armamento dos guardas municipais, onde eles podem andar armados de acordo com o Estatuto do Desarmamento, municípios com mais de 500 mil habitantes, o que não é o caso de Itajubá, né? Então, a gente queria aprovar essa lei justamente para se tornar uma cidade mais segura e uma cidade mais evoluída. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador jovem Ivan. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar algumas coisinhas sobre esse projeto, que eu achei muito interessante com isso, porque eu já fui da Guarda Mirim aqui, né, aqui em Itajubá, um projeto que não é da Guarda em si, mas é de um projeto fixo da AED, Associação Educacional Disciplinar de Itajubá, que fez uma parceria com a Guarda Municipal. Foi 3 anos de curso que eu fiz do projeto. Com isso a gente teve várias coisas. E estando lá dentro, eu consegui ver algumas coisas, ouvir. E eu percebi que a parte do armamento é muito importante. Onde eu ia, muitos falavam que precisavam. Muitos já recorreram à Câmara Municipal, foram atendidos excelentemente. Foram na prefeitura, não receberam resposta ainda.
Então disso. E eu vi algumas coisas, tive uma conversa hoje com o comandante, o Adilson, envolvendo isso. Com isso, eu peguei algumas partes sobre o que ele falou, como o porte de prerrogativa de função ou categoria. É aquele que assegura a possibilidade dos agentes portarem armas de fogo em razão do cargo ou função que exercem. Quem que exerce esses cargos? Que eu perdi aqui? São os... Para quem tem esse porte, são os guardas municipais, agentes socioeducativos, policial penal, auditores agropecuários, peritos criminais, agentes de trânsito, oficiais de justiça, agentes de fiscalização ambiental, defensores e advogados públicos. Esses têm direito a esse porte de arma. E aqui em Itajubá, os guardas municipais têm que usar a arma fora, claro, mas tem alguns guardas que eu vi, a gente com certeza critica isso, mas eles usam numa bolsinha dentro. Porque não adianta usar um choque, um taser. Não tem como. Uma pessoa tá com arma e você vai atirar um taser, não tem como. Infelizmente não tem como. Então por isso que esse projeto é muito bom, principalmente a favor dos guardas municipais, porque muitos guardas municipais eu já vi recebendo paulada. Um professor meu de história, criticou a guarda municipal por não ir às periferias. Mas como que vai com periferia? Se lá eles são recebidos a tiro, a paulada, a pedrada, como? Eles só vão quando tem operação. Por isso, porque eles vão com operação, vão com a polícia militar, o pessoal fora também. Então já tem um motivo, tem como se defender. A polícia militar tem arma, polícia civil também, quando tem investigação. Então esse é um dos motivos para os guardas terem o porte de arma. Principalmente no horário de escala de serviço que eles têm. Alguém já viu o guarda municipal na sua rua passando? Vocês já viram? Principalmente periferia, já viu, Adri? Eu nunca vi passando onde eu moro. Eu moro em Santa Luzia. Literalmente uma biqueira. Não tem como um guarda passar lá sem ser recebido de um jeito diferente. Polícia, nas periferias, passam, muitos saem correndo. A guarda municipal não. Eu só vi 2 vezes passando. E não adianta nada. Porque eles não tem como dar medo. O que vai dar choquinho só? Não adianta. Entendeu? Por isso que eu sou a favor desse projeto de lei. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Jovem Caio. Então, sobre isso de armamento, eu sou totalmente a favor, eu tenho que parabenizar vocês, porque qualquer coisa pode ser servida de uma arma. O que me impede de eu pegar esse livro, por exemplo, é espancar você até a morte com esse livro? Isso aqui pode ser uma arma, pegar um carro e atropelar você. Também pode ser uma arma. Claro, tem armas de pequeno potencial e grande potencial. Grande potencial seria soco inglês, canivete, revólver, fuzil, que seria feito exatamente para isso. Mas o que me impede de pegar, sei lá, qualquer coisa e tentar te matar com isso? É isso que deveria ser abortado. Por quê? Guardas municipais estão aqui justamente para trabalhar com a proteção para que isso não ocorra. E como é que vai trabalhar com a proteção para que isso não ocorra, sendo que não tem nenhuma linha de defesa para se defender? Imagina defender os outros e o local no qual está defendendo. Não tem um mínimo do como por causa disso. Porque, por exemplo, eu sou um guarda, eu estou aqui cuidando no meu local, cuidando de onde eu tô, e vai lá, vem um bandido, praticamente com um canivete apontando pra mim. O que que eu vou fazer? É que nem ele disse, choquinho. Não tem nem como. Por isso sim que deveria ser autorizado o uso de armas de fogo, principalmente por causa disso. Além da autodefesa do cara que aceitou esse emprego, tá tendo essa carga horária de tá defendendo, tendo essa obrigação de segurança e o cara não tem nem segurança pra si mesmo, praticamente. Porque você não pode simplesmente defender
sendo que você não consegue nem se defender, porque você não tem nada pra se defender. Que nem ele disse. Vai fazer o quê? Dar choquinho? Não tem como. É por isso mesmo. O projeto ainda está em discussão. Ivan está com a palavra. Só mais uma coisinha que eu vi aqui, ó. Na lei 13.022 da Constituição Federal de 8 de agosto de 2014. No capítulo 1 do capítulo 1, artigo 1. Não, é artigo 1. Não, no artigo 2, na verdade, desculpe. Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva. Ressalvadas as competências União dos Estados e do Distrito Federal. Se vocês verem, nas maiores cidades que tem, a maioria dos guardas municipais são tudo armado. A maioria das cidades grandes. Pouso Alegre não tem. Por alguns motivos pessoais, porque teve alguns desentendimentos, principalmente com a Guarda Municipal e o Executivo. Mas aqui em Itajubá não tem esse problema nenhum. Ao contrário, tem vários projetos que tem a Guarda Municipal juntamente com a Granja, que é direto da Prefeitura. Então não tem como ter esse problema de ter os guardas municipais ter arma. Muito obrigado. O projeto ainda continua em discussão. Os autores gostariam de apresentar uma palavra. Então, vale se ressaltar que existe inúmeros casos de irresponsabilidade da polícia, no qual seria praticamente seriam autorizados em certas cidades, que nem ele falou, que tem algumas autorizadas a usar armas, e teriam essa irresponsabilidade e acabaram simplesmente ferindo ou até mesmo matando. O que eu acho que seria praticamente justo seria punir a pessoa que matou praticamente, deveria punir pelo seu erro com prisão ou abdicação de seu emprego, praticamente. Seria sair desse cargo. Agora, não seria justo, praticamente, vamos colocar um exemplo bem bobo aqui na nossa mesa aqui. Vamos colocar praticamente um exemplo de sala de aula. Eu tô conversando no meio da sala de aula. Automaticamente todo mundo vai tirar 0. Todo mundo vai sair esculachado. E é praticamente isso que acontece. Por quê? Por causa de um que fez essa tal irresponsabilidade de ter matado e ferido, existe muitos motivos contra para não poder armar a polícia em si, a guarda municipal, desculpe, não poder armar a guarda municipal por culpa de essas certas irresponsabilidades, colocando vida e segurança desses guardas em risco por culpa de responsabilidade de outros. Então, sim, praticamente seria mais adequado, podemos dizer assim, colocar essa certa punição, sendo ou abdicação do seu emprego ou praticamente uma prisão pelo caso de assassinato, podemos dizer assim. Agora, vamos poder pôr em questão o caso de a pessoa estiver armada ou não que estivesse sendo ameaçada, se for caso de segurança ou irresponsabilidade. Por exemplo, eu vou lá, tem um cara meio que querendo invadir, eu sou um guarda municipal, estou armado e eu acabo matando o cara, porque ele tá querendo invadir, ele tá armado. Ou seja, ele está indo contra mim, eu tenho que defender o qual eu fui contratado para isso, eu estou exercendo a minha profissão para defender aquele local e estou me defendendo, porque o cara certamente está armado. Isso sim deveria ser motivo para não ser questionado, não ser preso nenhum tipo de punição, que além de ser autodefesa, ele está exercendo a sua profissão. Conclui? Arthur com a palavra. Outra coisa que a gente tava analisando e a gente parando como que várias situações na nossa cidade que se a guarda municipal tivesse armada, ela podia ajudar. Agora mesmo, no começo do ano, se a gente pegar para analisar o tanto de escola que a gente tem aqui na cidade de Itajubá, tipo, todas as polícias não davam conta de ficar uma polícia meio que ajudando cada escola. Tanto que tinha escola que não tinha, tinha escola que tinha.
Se a Guarda Municipal tivesse arma, ia ser mais pessoas que poderiam estar ajudando na proteção dos alunos e dos profissionais que estavam dentro da escola. Outro caso agora mesmo, tipo, eu acho que foi semana passada. Saiu 3 pessoas aqui na rodovia de Itajubá. Saiu de Itajubá, na rodovia em direção ao Maria da Fé e fizeram vários assaltos na rodovia e em toda a cidade. E depois eu não sei se eles voltaram para alguma roça aqui do nosso município também. Se a Guarda Municipal tivesse arma, ela também podia ter ajudado a defender, porque foi tipo no meio do trânsito, em lugares abertos, fácil de qualquer um ver. E eu acho que, igual ele falou, o Ivan falou, o projeto é muito importante para a defesa do guarda também. Muitas vezes igual ele falou sobre que os guarda municipal não vai na periferia. E quando ele vai, até não é engraçado de ver. Eu já vi o guarda municipal passando, tipo, perto de biqueira, dessas coisas. O povo não tá nem aí pro guarda municipal, ele tá passando na rua, o povo continua sentado, fazendo as coisas do mesmo jeito. Ele não tem arma, ele não tem... Como ele falou, vai dar choque, não vai mudar em nada. Ele com essa arma talvez vai aumentar o respeito e vai tornar a nossa cidade uma cidade muito mais segura. Alguém mais gostaria de acrescentar alguma coisa? Ivan, com a palavra. Só falar uma coisa que ele falou aqui, eu não sei se vocês já sabem disso, mas o policial, qualquer área mesmo, qualquer policial, se matar alguém, ele é preso. Eu sou policial, a pessoa veio pra cima de mim, atirou em mim, eu, por defesa pessoal, eu matei ele, né? Sem querer eu consegui matar ele. Eu sou preso por um dia. Eles tiram minha arma, tiram meus equipamentos e me levam pro batalhão, pro batalhão da o 4º Batalhão de Engenharia de Combate. Aqui em Itajubá eles levam o pessoal da Polícia Civil e Militar lá pro batalhão e fica preso por um dia. Então não quer dizer, eu matei a pessoa foi morta injustamente e a pessoa não vai pagar nada, claro que é preso. Se matou injustamente mesmo, tira a arma, leva para um psiquiatra, e deixa preso por um mês. Um mês. Então tem justificativo por que da arma. Porque é por isso que eles não vão querer matar injustamente. Porque eles não querem ser presos. Esse é um dos motivos. Caio, com a palavra. Então, sobre isso, eu sou totalmente a favor, primeiramente. E segundo, que praticamente sobre esses assuntos, sobre a pessoa em autodefesa matar o bandido, ela ser presa, o que deveria ser mais revisado, que seria mais um furo desse roteiro, que tem a maioria dos casos, seria se há ferimentos no corpo do policial, onde foi extinguido, qual que foi a situação e qual é a arma portada pela vítima, ou seja, que morreu, não o policial. E deveria pôr a punição em tese disso. Por exemplo, eu fui lá, matei. O cara não está armado, ele não veio pra cima de mim, não teve nada a gravar nas câmeras de segurança de alguma autodefesa ou alguma coisa do gênero. Aí sim a punição deveria ser grande. Agora, vamos botar outra situação aqui. Eu sou um policial, eu estou armado, eu atirei um civil, que seria o bandido, porém, ele está armado, a câmera de segurança flagrando que ele estava tentando invadir. E que sim, eu fui pra autodefesa, inclusive eu tenho algum corte, algum ferimento no meu corpo. Aí sim deveria ser abdicado, praticamente. Não deveria ser punido, que além de ser questão de autodefesa, deveria ser questão de sua saúde em si, praticamente. Arthur, com a palavra. Ele falou aí, eu sei que eu não sei qual é o artigo da Constituição, mas na lei do Brasil, pro policial não ser punido não me fala se eu estiver enganado, mas eu acho que ele tem que, para ele não ser punido, o policial aqui, primeiro ele tem que levar um tiro para depois ele poder atirar, alguma coisa assim. A pessoa tem que vir para cima dele para depois ele atirar. Então, igual ele falou, policial negligente, eu acho que isso é um assunto que é a minoria. Querendo ou não, às vezes acontece do policial matar um civil,
mas tem casos que infelizmente acontece. Tá errado, mas infelizmente acontece. Eu vou dar um exemplo. Num tiroteio, um policial com um bandido, certo? O policial atirando, o bandido atirando. Vamos falar que o policial atira no bandido, o bandido meio que na hora sai da frente e acerta um civil. Ele matou, o civil matou, mas eu acho que a gente tem que analisar que tem casos que infelizmente acontece, entendeu? Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Bom, o projeto está em votação. Aqueles que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários fiquem de pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passaremos agora o momento legislativo, a parte da sessão voltada para a aprendizagem e apresentação de conhecimentos acerca do poder legislativo. Nesse momento, passo a palavra para o diretor de Integração Legislativa e Cidadania, João Vitor Amaral, que conduzirá o conteúdo dessa sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Hoje, no momento legislativo, para passar aqui alguns pontos que muitos já questionaram e acredito que sejam uma dúvida de muitas pessoas, não apenas de vocês aqui na Câmara Jovem, mas grande parte dos cidadãos de Itajubá, enfim, de todo o Brasil, que é a diferenciação entre as ferramentas legislativas, ou seja, qual que é a diferença entre um projeto, uma lei, um decreto, uma resolução, uma portaria, que são ferramentas que nós utilizamos aqui na Câmara Municipal. Vocês que são vereadores jovens sabem que nós temos, por exemplo, como um conjunto de normas aqui da casa, o regimento interno. E se vocês abrirem o regimento interno que está disponível no nosso site, no site da Câmara Municipal de Itajubá, vão perceber aí que nós temos uma série de regras que explicam justamente a ocasião para se usar um decreto legislativo, uma lei, uma resolução, uma portaria, enfim, pontos diferentes. Então, afinal de contas, o que pode ser regido por lei, o que pode ser regido por portaria, por resolução, por decreto? A gente precisa, então, entender o que são cada uma dessas ferramentas. E, para não ficar sempre eu aqui falando, né, com vocês, falando demais aqui, dando sono na galera, eu trouxe um vídeo, que esse vídeo ele tá disponível nas plataformas. O autor desse vídeo, ele publica em um canal que é especificamente da área da saúde. Mas aí, por conta de um inscrito, ele acabou fazendo um vídeo explicando essa parte legislativa, digamos assim, as ferramentas burocráticas aí. E ele explica lá de maneira bem simples, bem rápida, as diferenças entre cada uma dessas ferramentas. Então, eu vou pedir para o Ângelo colocar para a gente na tela o vídeo e assim que conseguir, já pode disparar. Vou falar sobre as diferenças básicas entre lei, decreto, portaria e resoluções. Você precisa entender isso na sua profissão, seja estudante de direito ou estudante de outras profissões, e precisa conhecer o exercício profissional da sua categoria. É importante que você saiba estas diferenças para que você entenda as obrigações e responsabilidades do seu grupo profissional. Então fique com a gente e acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Sou Wilson Brum, enfermeiro e professor do curso de enfermagem
e também dos programas de residência multiprofissional. Você que chega agora, se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e se gostar deste conteúdo, desta videoaula, deixa o like, isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube mandar o nosso vídeo para mais pessoas. E também, se quiser seguir as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, está aqui embaixo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. O conteúdo de hoje eu vou falar sobre as principais diferenças entre leis, decretos, portarias e resoluções. Existem diferenças? Existe sim, e você precisa saber. Bem, em primeiro lugar, nós temos a Constituição Federal. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas a Constituição Federal é o que manda em tudo, é o que está em primeiro lugar. Nada, nenhuma lei, nenhum decreto, portaria e resolução pode ferir a Constituição. Em relação às diferenças, em primeiro lugar, a lei é o que tem o maior poder, poder acima do decreto, mais poder ainda em cima da portaria e das resoluções. Para que servem as leis? O que são as leis? As leis são regras que uma sociedade deve cumprir. E tem sanções e penalidades caso não seja cumprida o que está previsto nessas leis. Então, a lei ela é importante, muito importante para uma sociedade. E quem é que faz as leis? Um poder legislativo. O que é o poder legislativo? Na esfera municipal, os vereadores. Na esfera estadual, os deputados estaduais. E na esfera federal, os deputados federais e o Senado. Então, estes são os atores que elaboram essas leis, eles que aprovam estas legislações. E elas têm um poder maior que o decreto, que portaria e que resolução. E o que é, então, o decreto? O decreto é algo expedido pelo Executivo. O que é o Poder Executivo? Prefeitos, governadores e o Presidente da República. Então, o decreto ele é elaborado pelo Poder Executivo e ele não pode desobedecer uma lei. Ele não pode ferir o que está na lei e o que está na Constituição. Então, o Poder Executivo ele tem autonomia para criar os seus decretos. Agora nós estamos em época de decretos municipais, estaduais, por conta da pandemia. Então, esses decretos não podem ferir o que está escrito na lei. Eu vou pegar a situação do exemplo dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares. Nós temos uma lei, que eu sempre falo aqui, já vou até deixar no card aqui da descrição uma aula sobre esta lei, que é a 7.498 de 86, que é a lei do nosso exercício profissional. E depois nós temos o decreto 94.406 de 87. Um ano depois foi feito o decreto pelo Poder Executivo. E esse decreto ele não pode ferir a lei. O decreto ele regulamenta a lei. O que não tem na lei, tem no decreto. Mas se tem alguma coisa prevista na lei, esse decreto não pode diferir, não pode ir contra o que está escrito nesse decreto. Então, são principais, são diferenças importantes que você precisa saber. Lei, legislativo, poder maior, decreto, executivo, não pode ferir o que está na lei. E o que são as portarias? As portarias elas servem para auxiliar o Poder Executivo. E ela tem um poder menor do que o decreto e menor do que a lei. Ela está abaixo. Essas portarias elas são expedidas pelos órgãos ali do Executivo. Vou pegar, por exemplo, no Ministério da Saúde. Existem portarias que regulamentam determinada atividade. Por exemplo, a portaria 2616 de 12 de maio de 98. Ela fala sobre o controle de infecção hospitalar. Então lá está descrito tudo que precisa ser feito na área de controlar a infecção hospitalar. As responsabilidades do médico, do enfermeiro, do farmacêutico, do administrativo, tudo está na portaria. Então, são legislações importantes também e que regulamentam, que dão diretrizes para determinado assunto. Tá? Eu citei um exemplo, uma portaria do Ministério da Saúde. Existem portarias em várias outras esferas. Por exemplo, também no COREN, nos Conselhos Regionais de Enfermagem. O Conselho, ele pega e expede uma portaria designando membros, pessoas da enfermagem para executar tal atividade. Então, a portaria ela também tem esse poder de nomear pessoas para determinados assuntos. Por último, as resoluções. O poder da resolução está logo abaixo. Então, ela em termos de força, ela tem menos força que um decreto e que uma lei.
As resoluções, elas servem para normatizar determinada atividade. Vou pegar como exemplo, novamente, a profissão da enfermagem. Nós temos a resolução 564/2017, é o nosso código de ética dos profissionais de enfermagem. Então, o Conselho Federal, o COFEN, que rege um determinado grupo de pessoas que fazem parte deste conselho, que são todos os profissionais da área da enfermagem, e lá tem regras que você deve cumprir. Ela não tem um poder de lei, mas tem um poder perante estas pessoas, esses profissionais de enfermagem que têm que obedecer essa resolução. E existem várias resoluções dentro dessa esfera, dentro da esfera do COFEN. Em todas as profissões, em todas as autarquias, os seus órgãos, suas entidades de classe fazem as suas portarias e os profissionais têm que cumprir aquelas portarias. Bem, gente, essas eram as principais diferenças básicas entre leis, decretos, portarias e resoluções. Espero que vocês tenham entendido. Se gostou, já deixa o like, isso é muito importante para a gente. E comente aqui se você tem mais alguma dúvida em relação a outros tipos de legislações, para que a gente faça uma aula mais para frente. Não esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante também. Siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Muito obrigado, até a próxima aula, se Deus quiser. Bom, então vocês conseguiram aí perceber a diferença entre essas ferramentas legislativas, né? E agora chegou a hora aí de perguntar quem se arrisca a explicar alguma delas aí. Caio, nosso secretário, vereador jovem. Bom, pessoal, como vocês viram aí, nós temos essas diferenças. É claro que a definição desses termos, ela se dá também com o tempo, né? A assimilação na nossa memória. Não é de primeira que a gente vai aprender todas essas nomenclaturas, as funções, enfim. Mas uma coisa que é importante a gente ter é que uma das facilidades de aprendizagem é justamente quando nós comparamos com alguma coisa concreta. Então, por exemplo, aqui na nossa Câmara Municipal, nós temos a utilização dessas ferramentas conforme o que é determinado pela legislação, tanto pela Constituição, quanto também pelas normas inferiores, incluindo o regimento interno. Como nós já aprendemos aqui, todo ato da administração pública, ele tem que ser levado apenas se tiver explícita autorização na legislação. Ou seja, qualquer ato da administração pública, diferente da iniciativa privada, só pode ser feito se aquilo tiver previsão em lei. Então, nós temos aí, por exemplo, uma solicitação de um vereador ou de um servidor que pede para fazer uma viagem para Brasília, vamos supor, ou para Belo Horizonte, são as capitais que nós mais interagimos. Essa viagem, custeada pelo Poder Legislativo, ela só vai ser de fato autorizada através de uma das ferramentas, que é o quê? Através de uma portaria expedida pelo presidente. Então, qualquer ação, por exemplo, que muitas vezes leva em consideração gastos que já são previstos em alguma resolução, através da portaria é que nós temos aí explícito para o público que tal pessoa pediu tal viagem e teve a sua autorização concedida pelo presidente. Nós temos, por exemplo, um quadro aqui embaixo, lá no saguão, de portaria. E portaria vem disso, né? Vem de colocar algo explícito, colocar alguma coisa estampado, de pendurar na parede para o público ver. Então, a portaria é justamente isso. Quando o presidente, por exemplo, ele quer nomear aí um grupo de servidores públicos para estudar uma questão tributária que envolve a Câmara. Vamos dar o exemplo disso. Como é que ele vai nomear esse grupo? Através de quê? De portaria. Por exemplo, vocês 4 aqui são servidores da Câmara. O presidente quer dar uma missão para vocês. Eu quero que vocês estudem um projeto que torne a Câmara Municipal mais tecnológica, por exemplo. E vocês vão adaptar a aplicabilidade desse projeto aqui. Se passar 2 meses e vocês não entregarem nenhum resultado, o presidente pode cobrar vocês? Só pode cobrar se teve o quê? A portaria, que foi a formalização do ato da nomeação daquele grupo para aquilo, né? Por exemplo, o Ivan é vereador e ele pede uma viagem para Belo Horizonte para negociar emendas parlamentares para Itajubá.
Ele pode viajar com o carro da Câmara, com o motorista da Câmara, se não tiver portaria? Não pode, né? Primeiro que nem vão liberar isso para ele se não tiver autorização ali explícita em portaria. Nós temos no nosso site uma aba chamada Portarias. Lá vocês podem ver todas as ações, quase que em tempo real, que o presidente autoriza através de portaria. E a resolução? Por exemplo, o projeto Câmara Jovem, ele existe como? Regulamentado, certo? Tudo que deve ser feito na administração pública tem que estar expressamente previsto em lei. E a Câmara Jovem, ela está prevista. O seu estatuto, a sua organização, o seu objetivo, através do quê? Através de uma resolução. O que é uma resolução? No caso da Câmara, é como se fosse uma lei mesmo, só que ela só é aplicável aqui dentro. É uma lei para reger alguma ferramenta própria. Então, a Câmara Jovem é um projeto aí que gera gastos, que gera tempo, que é necessário um servidor que dedique para aquilo. E para isso, nós temos que ter essa autorização e resolução. A resolução, diferente da portaria, ela é um ato que passa pelo plenário. Então, o presidente quer colocar aqui na Câmara o projeto Câmara Jovem. Ele tem esse projeto de lei, que é de uma resolução, na verdade, é um projeto de resolução, e ele envia, né, para a diretoria legislativa, que vai colocar em votação na hora da sessão. E aquilo só vai ser aplicado se for aprovado pelos vereadores. Já a portaria não. A portaria não precisa de aprovação do plenário. É apenas um ato do presidente. Tem certas coisas que a portaria basta. Tem outras coisas, por exemplo, algo que gere mais gastos, como um projeto desse, que é necessário passar pelo plenário, na aprovação de todos. Então nós temos aqui um exemplo de resolução na Câmara, é o projeto Câmara Jovem. Um exemplo de portaria é a autorização do presidente para viagens. E lei. A lei já é algo mais abrangente. É aquela norma que de fato vai ser aplicada para todo o município. E também tem um decreto legislativo. Você tem uma dúvida? Sobre isso, existe alguma hipótese do praticamente o legislativo aceitar, só que a portaria bloquear, praticamente? Por exemplo, foi conversar no legislativo, esse projeto foi aprovado, porém vai causar muito gasto, aí a portaria fechou esse projeto, praticamente. Existe algum desses casos, praticamente? Não, por quê? Porque a portaria ela não tem competência para isso. Tá? Ela é uma norma que ela é inferior a uma lei, por exemplo, a uma resolução. Então, ela não tem competência para bater de frente como um instrumento legislativo que é superior a ela, que tem uma força maior do que ela. Tanto é que os assuntos tratados por portaria, eles são previstos em lei. Então, assim, como é que eu vou definir se aquilo precisa de uma resolução ou de uma portaria? Porque a lei fala, tais assuntos de deliberação podem ser, sei lá, esclarecidos através de portaria do ordenador de despesa. Ou seja, o ordenador de despesa é o presidente na Câmara e o prefeito na prefeitura. Então, o prefeito tem o poder de fazer portaria também. Ele quer nomear um servidor para trabalhar fora de hora, porque vai ter um evento à noite. Ele faz isso através de portaria. É um ato interno de deliberação dele que não precisa passar por ninguém. Do mesmo modo, o presidente. Agora, isso não pode ser confundido com, por exemplo, a sanção do prefeito em relação a uma lei. A portaria ela tem um poder inferior à resolução ou à lei. Né? Agora, o que pode bloquear apenas uma lei, digamos assim, travar, após a aprovação dela no plenário, ela tem que passar por quem? Pelo Poder Executivo, que sanciona aquela lei que foi aprovada pelo Poder Legislativo. Se o prefeito não sancionar, ou o governador do estado, através da Assembleia, ou o presidente da República, depois que o projeto veio do Congresso, aquela lei não vai ser aplicada enquanto não for sancionada. O prefeito pode, ou o governador, ou o presidente, o que nós chamamos de vetar algum projeto. Quantas vezes nós já ouvimos falar, discussões polêmicas no Brasil, o Congresso vai votar tal projeto de lei. Aí o presidente fala assim, não, se votar isso eu vou vetar, porque eu sou contra isso. É um poder que o Poder Executivo tem. Né? Certos assuntos ele pode vetar aquilo. Né? Mas aquilo vai continuar em discussão e provavelmente no próximo governo vai chegar novamente para o presidente
governador ou o prefeito tentar sancionar. Então, o que acontece? Portaria é inferior à lei e resolução. Então, ela não pode nunca bloquear algo que é superior a ela. Mas a sanção, quando vai sancionar, aí sim pode ter essa resposta. Não, eu sou contra isso e eu não quero que isso aconteça. Esses pontos, pessoal, eles vão ficando mais claros quando nós participamos de toda essa questão política. Quando nós acompanhamos isso. A gente acompanha, por exemplo, uma reunião da Câmara, a gente percebe que várias ferramentas ali são de competência do Poder Legislativo, mas chegam no Executivo, ou é dado seguimento de maneira ágil ou não é, de acordo com a inclinação de cada governo. Então, assim, sempre que a gente participa, a gente vai entendendo melhor essa situação. Você falou sobre a questão de vetar. Ele pode vetar qualquer negócio, o presidente, ou tem um limite que ele pode vetar ou não? O presidente não pode vetar. Quem tem poder de veto é só o poder executivo. No caso, seria o prefeito, né? E depende do assunto da lei, depende do corpo da lei, né? O veto é justamente barrar aquele projeto de andar mais. Então, assim, ele parou ali. Não vai ser aplicado enquanto... Porque quem que aplica, quem que executa a lei? O poder executivo. O poder legislativo, ele só delibera. Mas quem de fato vai colocar aquilo ali em prática é o Poder Executivo. E o Poder Executivo, ele tem o poder de veto porque se chegar alguma coisa que ele não tem dinheiro, ou que o dinheiro já está comprometido, ele fala, não vou votar isso aí. Isso vai gerar um gasto que vai atrapalhar o nosso planejamento de governo. Então, varia dos casos, né? Quem pode vetar é só o Poder Executivo e varia dos casos. Não necessariamente qualquer assunto. Tem que ter um motivo para vetar. Ele tem que falar a sua justificativa. Sim, só que veja bem, essa justificativa ela pode ser simplesmente a opinião dele, né? Claro, desde que esteja de acordo com a Constituição, com as leis maiores, ele pode. Não, isso aqui não é hábil, ele pode dar uma justificativa, inclusive subjetiva, né? E essa pauta não é alinhada ideologicamente com o meu governo. Então, eu não vou sancionar isso, porque senão a população vai ficar contra a gente. Então, assim, a justificativa que ele dá para vetar é uma justificativa completamente subjetiva, não precisa ser extremamente elaborada. Pessoal, então a gente vai conversando mais sobre isso, a ferramenta legislativa. Só de estarem aqui participando do projeto Câmara Jovem, vocês já vão aprendendo muito sobre essas situações, né? Nós temos uma outra ferramenta que é o decreto legislativo, que eu não falei muito aqui, né? O decreto, ele é uma ação praticamente independente. Então, o prefeito pode decretar alguma coisa, decretei calamidade pública. Não precisa passar pela Câmara. Pode ficar simplesmente por deliberação dele. E há também aqui na Câmara Municipal a opção de um decreto legislativo. O que é um decreto legislativo? É uma ação apenas do legislativo, mas que deve ser aprovada pelo plenário. Então, por exemplo, nós temos aqui as homenagens, congratulações, honrarias que a Câmara concede a cidadãos itajubenses. Uma delas, por exemplo, é a insígnia Dr. Gaspar Lisboa. Essa é uma medalha que a cada 4 anos uma legislatura tem como direito aí cada vereador indicar uma personalidade destacável do município de Itajubá para receber essa honraria, essa homenagem. Você pode receber uma vez na vida. Então, cada vereador indica um nome lá, certo? Para receber essa medalha. No total, 11 pessoas recebem essa medalha a cada 4 anos. E esses nomes são indicados previamente e eles passam por aqui para serem aprovados. E são aprovados através de decreto legislativo. Se o vereador Ivan indicou alguém que o vereador Arthur considera que essa pessoa ela não está apta para receber, porque tem uma irregularidade dela, ela está sendo, sei lá, questionada sobre algum assunto delicado, não sei o quê, ele pode votar contrário à aprovação desses nomes. Tá? O decreto legislativo é uma ação apenas do Poder Legislativo para deliberar sobre algo mais simples, digamos assim, e do mesmo modo o decreto, o Poder Executivo tem esse poder, só que é para assuntos específicos que não exigem aí a aprovação de lei. Tá? É muita palavra, é muito termo jurídico, mas eu vou deixar aqui para vocês uma tarefa. Procurem em casa, pesquisem o seguinte termo: pirâmide
de Hans Kelsen, ou a Pirâmide de Kelsen. E aí, estudem ela, é bem tranquilo, tá? E é um começo para vocês entenderem a hierarquia das normas. A hierarquia das normas jurídicas e qual é superior à outra e que todas elas devem uma dependência com a Constituição Federal. Então, para quem tiver curiosidade aí, Pirâmide de Kelsen é o início do estudo de qualquer engajado no direito, na área jurídica, para que você entenda o básico das ações políticas. Vou ficando por aqui. Obrigado, senhora presidente, pelo tempo e agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigada, João. Passaremos então para a terceira parte da reunião chamada de Grande Expediente. Nesse momento, os vereadores jovens que se inscreveram anteriormente poderão usar da palavra para expor qualquer assunto de interesse público e da comunidade itajubense. Cada vereador jovem terá 5 minutos no uso da palavra, e enquanto estiver falando não poderá ser interrompido. O vereador que for falar deve usar a tribuna. Adrian com a palavra. Boa tarde. Eu venho aqui só para recomendar para vocês, como participo do Senai, e um professor meu falou para me recomendar para vocês que tá tendo vaga, tá tendo vários cursos gratuitos e de qualificação e tudo mais. Depois pesquisem no site do Senai, que lá tem mais informações, tem o Instagram também do Senai. E são vários cursos que vão qualificar bastante e pode acrescentar no currículo. Obrigado. Também tem a questão de recomendar sobre um projeto que acontece no Reborjão, que é a Juventus. É um time de futebol que é muito interessante, é um esporte onde que tem treinamentos, tem o futsal também. Se tiverem interesse, pesquisem também no Instagram, tem lá a Juventus de Itajubá. Mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Ivan, com a palavra. Boa tarde a todos novamente. Eu gostaria de falar o que o Adrian acabou de falar sobre o projeto Juventus. É um projeto Anjo Acolhedor que atua no Reborgion e as proximidades, principalmente Reborgion, Piedade, Santa Luzia e Santo Antônio. É um projeto que acolhe jovens e crianças de, se eu não me engano, de 8 anos até 18 anos. E o projeto em si, a gente ajuda as crianças a conseguir o que querem. Como, eu quero ser jogador de futebol, onde a gente treina as crianças lá. Como teve um nosso que entrou não sei se vocês são desse time, mas entrou pro Corinthians. Entrou, se eu não me engano, semana passada. Foi qualificado para semana passada. E com isso, quem quiser conhecer, saber mais, a gente tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram também, quem quiser conhecer. É a Juventus. Só escrever Juventus ou Anjo Acolhedor. Vai aparecer lá. E eu participava lá, eu era vice-coordenador. Mas infelizmente eu não consigo participar mais por causa de problemas familiares. Mas eu garanto muito que é um projeto muito bom. Quem quiser conhecer, procurar mais, saber mais, fazer uma parceria, quem assiste também, quiser fazer uma parceria. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Caiu com a palavra.
Bem, da última vez eu tinha falado sobre intolerância religiosa, podemos dizer assim, no qual eu falei que deveria ser respeitada todas as religiões. E nos últimos períodos houve a guerra, né, lá da Palestina e o grupo terrorista Hamas. O que acontece entre a guerra entre esses dois? Tem tanto motivo religioso, quanto histórico, quanto geográfico. O motivo religioso foi simplesmente a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que trouxe essa divisão de povos. O motivo histórico, praticamente, foi entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, praticamente? Meio que... Ou é a Inglaterra, né, que prometeu a terra para os judeus e a mesma terra para os turcos, se eu não me engano. Trouxe essa mesma terra para ambos, foi prometida. E após o fim da Primeira, ambos aceitaram esse acordo com a Inglaterra e foi entregada a terra, já que os dois povos tinham prometido, tinha como promessa a nova terra vinda da Inglaterra, que a Inglaterra prometeu as terras. Tá vendo essa guerra praticamente. Isso tomou ascensão no período da Segunda Guerra Mundial, com praticamente a morte de inúmeros judeus, que acabou e tiveram que refugiar, criar uma terra para os judeus praticamente, no qual criou ainda mais conflitos. Esses conflitos, eles acontecem muito antes da Primeira Guerra por motivos religiosos, do Antigo Testamento e Novo Testamento, e questões territoriais, praticamente. Teve a Guerra dos... Eu acho que 6 dias, se eu não me engano, que praticamente foram levados tudo. Eu não me lembro de qual povo agora, eu tenho que pesquisar mais, mas continuando, praticamente foi trazido isso tudo, e essa guerra tem acontecido faz muito tempo e trouxe ascensão exatamente agora pelo uso indevido da mídia pelo grupo terrorista de Hamas, podemos dizer assim, no qual tem pessoas defendendo praticamente um grupo terrorista, falando que praticamente não é um grupo terrorista. Que usa o conteúdo da mídia como prova, assim, pra provar, tipo, eu sou terrorista, eu faço isso tudo. Porque normalmente as guerras, praticamente, principalmente na Primeira Guerra, se você olhar, por exemplo, a Guerra de Trincheiras, que aconteceu na França, com a França, praticamente, não houve praticamente o ferimento de civis. E as guerras normalmente acontecem assim, sempre é questão territorial e evitar ao máximo o civil. No momento que traz a morte de civis, que não tem nada a ver, e levar para Gaza, que seria praticamente um local de tortura, que seria lá, e também publicar isso aí de forma totalmente lícita, já está num ponto onde não é mais questão territorial, e sim um terrorismo. E todo mundo sabe que o terrorismo não é certo em nenhuma hipótese, seja qual for. Se for questão territorial, religiosa, científica, ideológica, não existe cabimento para terrorismo. E isso deveria ser erradicado o máximo possível. Um dos exemplos para você ver é a decapitação de 10 crianças que foram vistas lá. E os que não foram decapitados simplesmente foram mutilados e enviados de volta para o berço, praticamente. Isso significa que praticamente as crianças não tiveram nada a ver com isso. Elas não pediram para passar por isso, praticamente. Ela não tem nenhuma responsabilidade e nenhuma consequência sobre o que elas fizeram, o que foi acontecido, e essa guerra não tem nada a ver com eles. E por isso que a Hamas deveria ser totalmente erradicada, e tem gente apoiando isso, que não tá nem um pouco certo. Uma coisa é você apoiar de um lado da guerra, outra coisa é você apoiar terrorismo, que seria totalmente doentio da parte. Pra ser bem honesto, onde você tá apoiando um país que simplesmente... um grupo terrorista onde mutila, mata e simplesmente publica nas redes sociais mostrando praticamente pro mundo, olha que legal o que eu estou fazendo. Publicando pra todo mundo, isso é um ponto extremamente doentio que não deveria ser aceito de forma nenhuma. Mais alguém gostaria de fazer o uso da palavra no grande expediente? Bom, eu também gostaria de fazer o uso da palavra.
O Caio está certíssimo no que ele falou. Muito legal as vagas que o Ivan trouxe pra gente, né? Informação, o Ivan também, dos projetos. E eu vim fazer um convite para vocês de que no dia 18 de novembro, já aproveita e marca essa data, reserva ela, às 19h30 no teatro, nós faremos uma apresentação de piano e violino. Será uma apresentação beneficente, em que a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. A gente vai estar doando esses alimentos para instituições carentes. E fica o convite para todos os que estão presentes aqui e os que nos acompanham nas redes sociais. Vai ser uma apresentação de piano e violino clássico. Teremos músicas clássicas a serem apresentadas. E é isso, eu aguardo todos vocês no dia 18 e nos acompanhem também pelas redes sociais. Nós vamos estar postando. E é isso. Encerrando a nossa reunião, convido a todos para a nossa próxima reunião, que acontecerá no dia 27 de outubro de 2023, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá. Não havendo nada mais a tratar, agradecendo a proteção de Deus e aos que nos acompanham de forma presencial ou remota, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão ordinária. Tenham todos uma boa tarde.